Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Dev em Dobro. Nesse podcast a gente fala sobre programação, sobre carreira, sobre vários assuntos aí que envolvem a área de tecnologia e são assuntos geralmente mais focados no desenvolvedor iniciante, pessoa que está começando ou quer começar na área de programação, mas também falamos para quem já está mais tempo aí, né? Com certeza quem está mais tempo aí se identifica com alguns assuntos que a gente fala aí no podcast, beleza? Já aproveita, já se inscreve aqui no Spotify, no Deezer, no YouTube, no nosso Instagram, seja em qualquer rede que for. Tá? O YouTube é o Dev em Dobro, o Instagram é o @Dev em Tudo é Dobro. Dev em Dobro. Isso. E, enfim, a gente posta aqui no Spotify, no Deezer, então sigam a gente aí pra não perder os episódios. E o tema da live não, né? Podcast de hoje. A gente faz live e podcast, É. às vezes confunde. Confunde. Então, o podcast de hoje a gente vai falar sobre amanhã eu faço, né? Com dicas, a gente vai dar dicas para não procrastinar nos estudos de programação, tá? Então, a procrastinação é um dos mais Às vezes não é o forte pra gente. é um dos mais males do século, né? Junto aí com ansiedade, estresse, outras coisas, mas a procrastinação também é de muito tempo atrás, na verdade, né? As pessoas procrastinam. Pode ser um efeito, né? De muitas das doenças modernas aí que a gente tem, psicológicas, né? Mas a gente vai falar assim, né? Claro, primeira coisa, né? Já que a gente tá falando disso, nós não somos médicos, psicólogos, nem psiquiatras, né? Então a gente não pode falar dos efeitos da procrastinação que vem com uma depressão, que vem com ansiedade, né? Isso é claro que quem sente isso e quem é afetado por isso deve buscar algum tipo de ajuda psicológica mesmo, né? Uma terapia, algo nesse sentido para poder melhorar essa questão da procrastinação, né? A gente vai dar dicas de procrastinação para pessoas que têm como mudar isso sem ter ajuda médica, né? Porque afinal, né, a gente não pode dar dicas aqui para pessoas que tentariam aplicar isso e talvez não veriam resultado porque tem algum tipo de sei lá, algum tipo dessas questões mais psicológicas, tá? Então, já que fique claro, só pra gente não ter nenhum tipo de problema aqui, né? É isso, né? Então, uma coisa que a gente queria. Que a gente até botou no nome do podcast, né? É quem nunca falou isso, né? Amanhã eu faço. Ou depois eu faço. Então. E chega na hora e não faz, né? Geralmente isso acontece muito por exemplo, um trabalho da faculdade, sei lá, algum projeto Geralmente pessoal. alguma coisa que a gente não quer fazer. Alguma coisa que a gente não quer fazer, tem um prazo, e a gente fica procrastinando até chegar no dia, praticamente, ou um dia antes de ter que entregar aquilo, que daí tu faz, né? Eu até tava vendo um TED Talk sobre procrastinação esses dias que o palestrante lá, ele falou sobre o cérebro, né, do procrastinador, que tem lá o macaquinho. Macaquinho procrastinador, né? É muito bom esse TED Talk. Eu vi isso aí também. Não me lembro do nome do palestrante, mas, enfim, é muito bom. Acho que vocês colocarem TED, Monkey Brain, alguma coisa assim no Procrastination, Google, né? Procrastinação. provavelmente vocês vão achar. Então, o cérebro do procrastinador tem esse macaquinho, que é o macaquinho da felicidade, o macaquinho do... Né? E tem lá o Panic Monster, né? Que ele fala que é o monstro do pânico, que é o monstro que assume as rédeas do cérebro quando a gente tá, né, chegando perto do deadline. Enfim. Quando a água bate na bunda, praticamente, quando tá aí o Panic Monster aparece. Aí né? o Panic Monster aparece, o macaquinho daí foge, porque ele não gosta do Panic Monster, e daí o cérebro consegue de novo, né, pegar as rédeas da situação, né, o cérebro racional, e daí consegue fazer as coisas. Então, a procrastinação, ela tem muito disso, né? De tu querer fazer as coisas que são legais, coisas que te divertem, coisas divertidas, coisas de recompensa rápida. Exatamente. Tudo que é de recompensa rápida, tu faz, geralmente, né? Mas o que tem uma recompensa, mas é uma recompensa a médio e longo prazo, aí já tem um atrito muito maior para quem é procrastinador. Então, e isso não é só nos estudos de tecnologia, né? Mas hoje a gente vai falar sobre mais nessa parte de estudo, né? Como amenizar a vontade de procrastinar eternamente.
e não chegar nos teus objetivos, nunca conseguir atingir um objetivo ou demorar muito mais tempo do que deveria, porque tu ficou procrastinando, né, quando não deveria. Então, tu só vai conseguir amenizar isso mesmo, né, de conseguir fazer as coisas num tempo razoável, talvez quando tu se dá conta, né, do porquê tu tá procrastinando. E usar ferramentas ou técnicas para não procrastinar, né, para talvez até enganar o teu cérebro ali para fazer as coisas que tu precisa fazer, né? Se tu tá procrastinando muito, tem estratégias que tu poderia usar pra começar a vencer um pouco disso, né? Isso que a gente vai É. falar aí mais pra frente também. Então, o que é procrastinar, né? A gente pode falar um pouco sobre a procrastinação. Procrastinar, para quem não sabe, né? Uma palavra difícil. Talvez as pessoas, talvez tenha gente que até não saiba o que é, né? Uhum. Mas é basicamente adiar indefinidamente algo que tu sabe que precisa ser feito, que tu precisa fazer. Então, fica adiando, como eu falei, até chegar um dia antes lá da prova e daí tu começa a estudar. Ou chegar um dia antes de ter que entregar o trabalho e tu começa a fazer o trabalho, né? Geralmente o que acontece? O trabalho sai um lixo, né? Ou, geralmente o que acontece no caso da prova, tu vai mal na prova porque tu não se preparou, né? Então, Isso acontece. Não sei se tem algo. Deve ter algum tipo de pesquisa aí com quantas pessoas procrastinam no planeta Terra, mas eu acho que eu chutaria a que. certo nível, todo mundo, né? É. Todo mundo Eu deve chutaria que procrastinar todo mundo. É, em algum nível, deve ter algum tipo de procrastinação. certeza. Então, Só que o problema é quando a pessoa procrastina muito, né? Aí. É. Procrastinações procrastinadora, como é que é? compulsivas. Compulsivo. E aquilo ali começa a afetar, né, a tua vida, né? Mas que nem eu falei, né? Às vezes isso pode ser, sim, questão de uma depressão, uma ansiedade. Pode ter algum processo químico do cérebro, alguma depressão, ansiedade, outras coisas que afetam, que não nos motivam, né? Até, sei lá, por exemplo, também pessoas que têm TDAH, né? Esses outros tipos de transtornos, assim, né? Psicológicos, também podem afetar muito e fazer com que a gente procrastine. Então, não é uma coisa de vagabundo, né? Deve ter gente que pensa, né? Isso é coisa de vagabundo que não quer fazer. Preguiçosa, não quer fazer as coisas. E, Não é, às vezes obviamente que não é, né? é um processo químico mesmo do cérebro ali que a gente precisa tratar. Então, precisa tomar alguma coisa ou, sei lá, suplemento, às vezes até, né? Ajuda. Tá? Mas então, por que a gente procrastina? A gente pode falar um pouco disso. Por que isso acontece? Então, uma coisa a gente já falou, né? Que é a gente procrastina em tarefas, em coisas que são difíceis, coisas que são chatas, né? Ninguém quer, hoje em dia ainda mais, né? Ninguém quer fazer uma coisa que é chata. Quando tu pode pegar o teu celular, abrir o TikTok e ficar vendo 1 milhão de vídeos ali engraçadinho que te faz rir, que é uma recompensa imediata. Por que tu vai fazer uma coisa que é chata? Por que tu vai fazer uma coisa que tu não quer? A gente tá viciado, né? Viciado em recompensas de curto prazo. Então, tu quer a recompensa que vai te liberar ali os químicos da felicidade e da alegria no Por teu que a cérebro. gente tá viciado? Porque exatamente por isso. Toda hora tu tá vendo ali um vídeo do Bombardeado, TikTok, tá sendo bombardeado por videozinho, por coisas legais que liberam dopamina que fazem teu cérebro ficar meio que viciado mesmo nisso, né? Em toda hora ter esse estímulo, toda hora ter dopamina liberada, tu fica alegrinho, feliz e É não quer claro fazer que nada quando que tu é... for sentar pra fazer um projeto na faculdade, tu vai sentir um baque, né? Aí tu vai querer ficar toda hora voltando lá pro celular pra ter a tua recompensa. Mesmo sabendo que se tu fizer aquele projeto da faculdade, tu vai ter a recompensa, que vai ser passar de ano. Que vai Isso ser acontece, aprovado. né? Isso acontece, só que daí é o exemplo que a gente deu, né? Tem um projeto da faculdade que tu precisa fazer, tu tem um mês pra fazer, tu pensa, não, beleza, eu vou fazer um pouquinho todos os dias. Chega na hora de fazer, primeiro às vezes tu não consegue nem começar, ou às vezes tu senta na cadeira pra fazer e fica 5 minutos ali e não consegue... Vou jogar videogame. Já quer jogar videogame, já quer fazer algum outro tipo de atividade mais legal. E vai indo, até que chega um dia antes de ter que entregar. E daí o Panic Monster vem. O macaco Te se obriga assusta, praticamente a fazer. foge pra cima da árvore lá, que nem o cara falou no TED Talk. E daí o teu cérebro toma ali as rédeas da situação de novo, né? Teu cérebro racional. E daí tu vê, não, beleza, eu acho que eu vou ter que começar a fazer essa porcaria agora, porque senão eu não vou passar de ano. Isso é um dos Ou grandes não- pontos, né? Eu acho também. Tu precisa tornar o teu estudo um pouco mais interessante. Tem Senão- táticas, técnicas pra que tu consiga fazer isso também.
E tu precisa dar um jeito de fazer isso aí acontecer. Porque na programação, assim, se vocês não... Programação é uma profissão de prática, muito... Vocês precisam praticar muito todo dia. É muito melhor que tu pratique com coisas que tu gosta, né? Porque daí sim tu vai realmente conseguir sentar a bunda na cadeira, fazer alguma coisa, fazer um projeto até o final. Quantos projetos aí, quem tá escutando aí, né, já não começou e desistiu no meio do caminho? Talvez porque não tava sendo desafiador o suficiente, não tava sendo legal o ou não suficiente. viu um objetivo prático, sei lá, um ganho real, né? Uma recompensa real quando terminasse. Exatamente. Então, Tudo isso acaba influenciando para que vocês não continuem procrastinando e não terminem É. algum curso que vocês estão fazendo, um projeto que vocês queiram fazer também. é isso. O ser humano ele é muito guiado pelas coisas que vão beneficiar ele. Se tu não vê, Egoístas, né? Somos egoístas. se tu não vê ah, um fim ali benéfico pra ti, tu não vai fazer. Tu não vai querer fazer. Isso é muito ruim. Então, muitas vezes, quando o benefício ele só vai acontecer no longo prazo, também tem esse problema que a gente tá mais acostumado a receber benefícios ou recompensas a curto prazo, então tu não percebe o que vai acontecer, né, se tu realmente se dedicar àquilo a longo prazo. Por exemplo, tu quer entrar na área de programação, tu quer o teu primeiro emprego. O que tu vai ter que fazer para conseguir o primeiro emprego? Um monte de coisas. Tu vai ter que participar de, sei lá, uma comunidade, tu vai ter que fazer projeto, tu vai ter que terminar o teu curso que tu tá fazendo. Tudo isso leva tempo, né? Então, conseguir o teu primeiro emprego é o objetivo. Tu diz, daqui 6 meses eu quero conseguir meu primeiro emprego. Ou daqui 1 ano eu quero conseguir meu primeiro emprego. Esse é o teu objetivo de longo prazo, né? Mas, para que tu consiga chegar lá, tu vai ter que ter vários pequenos vitórias, né? Ao longo do caminho. E se tu não colocar esses marcos, acho que isso também é um grande ponto, né? Tu tem que ter objetivos de curto, médio e longo prazo para conseguir chegar num objetivo de longo prazo, tu precisa ter vários objetivos no meio do caminho, menores. Por quê? Porque tu precisa sentir progresso. Precisa sentir que tu atingiu um objetivo pra liberar a bendita da dopamina no teu cérebro para que tu se sinta feliz, bem contigo mesmo de ter completado aquele objetivo. E não ter que ficar esperando essa recompensa chegar só lá no final, daqui a 7 meses que tu vai conseguir o teu trabalho. Então tu precisa quebrar uma tarefa grande em pequenas tarefas, né? Isso a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, né? Na parte mais prática das dicas. Mas é basicamente isso, assim, né? Quando o benefício ele tá muito a longo prazo, a gente tende a procrastinar. Porque a gente não vê um fim naquilo ali ou uma Tão vantagem. grande. Então, por que a gente procrastina na prova lá? Ou por que a gente procrastina no trabalho que a gente tem que fazer? A gente não vê um resultado a curto prazo, né? A gente não vê um resultado a curto prazo, porque ele é a longo. A gente também acha que tem todo o tempo do mundo para fazer. E quando a gente começa a fazer, a gente se sente desmotivado, porque não tem aquele benefício, né? Aquela recompensa, e daí tu não faz. É chato. E vai jogar videogame porque é mais legal. Daí sim tu vai liberar a dopamina. Chato não pra todo mundo, né? Tem gente que gosta de fazer. Tem gente que sente prazer nisso. Daí já Pra é uma mim, grande por coisa, exemplo, né? é chato. Era chato ter que estudar pra... É chato tu ter que Pras estudar uma provas coisa que do tu não colégio. gosta. Por exemplo. Tem gente que gosta, né? Mas, enfim. Odeio química. Não vai ser legal tu estudar química pra fazer a prova. Mas exemplo. precisa disso pra passar. Então, tu pode transformar o teu estudo num tipo de uma gamificação, se tu quiser também. Botar objetivos ali que tu precisa cumprir, botar dentro do tempo do estudo recompensas. Eu trabalhei já. Quando eu trabalhar 1 hora, eu vou jogar um pouquinho de videogame. Recompensa. Mas acho que é basicamente isso, né? Tipo, tudo que tu não tá fazendo, ou é porque tu tá achando chato, ou é porque tu não tá vendo vantagem. Em um tempo que tu acharia interessante. Mas tem que ficar ligado nisso. Então, como amenizar a procrastinação? Então, aqui a gente vai dar umas dicas mais práticas para amenizar a procrastinação nesse tipo de cenário, né? O estudo, né? Basicamente. É. Estudo na área de programação. Poderia ser estudo em qualquer área, eu acho, também. Serve para qualquer área, eu acho. Mas a gente vai focar um pouco mais na programação, né? Porque... E na parte de estudo, né? Que é uma parte que a pessoa realmente tem muita dificuldade de sentar ali, a bunda na cadeira e estudar durante 1 hora, 2 horas. Porque, às vezes, é isso, né? Não vê um objetivo final. Então, por isso que é importante que tu até faça cursos ou
enfim, estude de uma maneira que tu tenha objetivos claros a curto prazo, né? Médio, curto prazo. E tenha essas recompensas, né? A curto prazo, porque daí tu vai liberar dopamina no teu cérebro e vai querer fazer mais essas coisas. Então, mas vamos lá. Uma das primeiras que a gente queria dar de dica aqui é a regra dos 5 minutos. O que ela consiste, basicamente? Ela vai te ajudar muito a aquele... Acho que quebrar aquela inércia inicial de não querer É, fazer as coisas. exatamente. Tu vai. Quando a gente vai fazer alguma coisa que é chata, por exemplo, os GMs falaram lá que eu preciso estudar 2 horas por dia pra conseguir meu primeiro emprego na área em menos tempo. No mínimo 2 horas por dia, por exemplo. Né? Só que sentar pra estudar 2 horas, tu já pensa, putz, 2 horas que eu vou ter que ficar sentado estudando, né? Às vezes eu não tô afim, às vezes eu não quero. Então já tem um atrito inicial, um bloqueio pra que tu comece. A regra dos 5 minutos é isso. Tu pensa, eu vou sentar no computador e vou começar a programar, começar a criar um projeto, começar a estudar. Pelo menos 5 minutos. Aí tu bota um alarme de 5 minutos no teu celular, tenta, começa Começa. a estudar. O que vai acontecer? Esse tempo de bloqueio inicial, tu diminui ele, porque tu vai... Engana teu cérebro. Claro que tu precisa ter a disciplina, né? Eu vou sentar 5 minutos, então tu não pensa em mais nada, não pensa em jogar, não pensa em TikTok, não pensa em nada. Senta na cadeira, bota o timer e começa a estudar. Aqueles 5 minutos. Passou os 5 minutos, Tu analisa. É. Pensa. Beleza. Quero continuar ou não? E daí tu pode escolher. Pode escolher não continuar, mas é muito provável que tu vá continuar estudando. Porque é isso, né? O nosso cérebro, ele foi aí ao longo dos milênios feito dessa maneira. Ele é muito mais... A gente tem essa inércia inicial muito mais difícil de romper do que quando a gente já consegue sentar ali e começar a estudar. É difícil da gente parar, né? É difícil da gente querer parar. Tem o flow, né? Tem um outro conceito que é o flow, que quando tu começa a estudar, tu entra num flow, que é o fluxo de estudo. E daí quando tu entra nesse flow, às vezes passa horas ali, tu já conseguiu estudar um monte. Claro que isso demora um pouco mais pra chegar nesse nível de flow. Mas quanto mais tu praticar com essa regra dos 5 minutos, mais pode ser que tu consiga atingir. Porque daí tu vai ver, estudei 5 minutos, tô achando legal, vou continuar. E daí tu continua, e daí vai passar meia hora, 1 hora, e pode ser que tu entre no flow e fique ali 2 horas, 3 horas, consiga estudar, fazer um projeto. Aumenta muito mais as tuas chances fazer isso se tu usar a regra dos 5 minutos aí. Tá dizendo pro teu cérebro, enganando ele, né? Do tipo, eu vou fazer 5 minutos e depois eu vou ver se eu vou estar afim de continuar ou não. Daí se eu não tiver, eu vou jogar videogame. Mas é difícil tu não continuar. Então por isso que tu tá enganando teu cérebro e por isso que dá certo. Outra dica é, torne o que é chato mais divertido. Então, pega coisas que tu acha que são chatas, né? Que tu não, sei lá, algum assunto que tu acha que é chato que tu não quer estudar. Tem muito isso na programação. Às vezes tu quer ser front, mas tu não gosta tanto do JavaScript, mas tu vai ter que saber JavaScript. Então, pega aquilo ali e transforma numa coisa divertida. Por exemplo, pega projetos que tu gosta, hobbies teus. Eu gosto de anime. Então, faz um projeto em JavaScript consome uma API de anime. Sei lá. Eu gosto ou consome a API do Pokémon. Então, transforma coisas que tu acha que são chatas em coisas divertidas, porque isso, de novo, vai te dar vontade de fazer. E, conforme tu for fazendo também, vai liberando dopamina no cérebro e vai te dando aquela recompensa, que daí tu vai se sentir mais motivado ou motivada para continuar. Então, transformar coisas que não são tão divertidas em coisas divertidas dá certo. Tanto é por isso que tem tantas coisas que são gamificadas hoje em dia. As pessoas transformam estudo ou um projeto, por exemplo, numa gamificação, que tu vai ter objetivos curtos ali que tu vai cumprir, né? E vai ter recompensas. Inclusive, aguardem, porque a gente vai fazer isso aí ainda no DevQuest, lá nosso curso de programação front-end, a gente vai fazer ele todo gamificado aí. A gente tem muita vontade de fazer gamificado. Só um spoiler pra quem escuta o... Mas a gente vai fazer. Por quê? Porque isso... Um jogo são isso, né? São várias etapas que tu vai vencendo e a cada vitória tu vai ficando feliz. Com aquela vitória, tu vê progresso, tu vê
por exemplo, num RPG, tu vê o teu personagem ficando cada vez mais forte, e aquilo aí vai te dando um senso de que tu tá evoluindo, né? Então isso é a gamificação. Então, adicionar isso no teu estudo pode ser muito benéfico pra ti. Daí vocês podem pesquisar aí na internet como gamificar o estudo de vocês também, se vocês quiserem. É. Não, geralmente não são coisas muito difíceis de fazer. Outra dica é quebrar as tarefas. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas quebrar tarefas grandes em tarefas menores. Porque daí tu vai ter, ao invés de ter uma recompensa só daqui a 3 meses, tu vai ter várias recompensas toda semana, por exemplo. Ou todo dia, se tu quebrar ainda mais aquela tarefa grande, né? Então, tem que fazer um projeto. Quebra aquele projeto em várias tarefas pequenas e vai completando elas, né? Todo dia ali. Até tem checklists que tu pode fazer, né? Usa o Notion aí pra fazer uma checklist e bota lá as tarefas nesse checklist e tu vai marcando todos os dias ali, quando tu for completando alguma coisa, tu vai marcando o checklist. Só de marcar o checklist já libera um pouquinho de dopamina ali, de tu ver que tu completou. Tá fazendo, né? Tá fazendo e tu completou e ter um cronograma, né? Tu tira um pouco da tua cabeça todo aquele projeto gigantesco e coloca ele bem definido ali no Notion, por exemplo, em metas mais a médio, curto prazo, e vai marcando ali os checklists para dar essa sensação de cumprimento, né, da tarefa e também de Avanço. avanço. Progresso né? do Progresso, teu estudo. exatamente. E tu pode colocar também presentes, né? Consegui fazer todas as meu checklist, eu consegui completar ele essa semana. Então, no final de semana, eu vou pedir ali meu podrão, eu vou pedir o meu delivery, né? como Ou uma recompensa por ter feito isso aí. Ou até mesmo no dia, né? Eu consegui completar todas as tarefas que eu tinha marcado pro meu dia, então hoje eu vou jogar videogame a noite toda. Ou, sei lá, eu botei várias tarefas pra fazer e eu completei elas muito rápido, muito antes do que eu pensei que eu conseguiria, e daí tu pode até se dar um desconto no resto do dia, se tá alinhado com o teu cronograma, né? Então, Eu é fazia isso. muito isso. Eu colocava as coisas mais chatas, entre aspas, tipo estudo, tipo fazer alguma coisa, um projeto, fazer alguma coisa pessoal ali. Eu colocava isso pro início do meu dia, por exemplo, pra conseguir fazer isso antes, e daí quando eu conseguisse terminar, daí sim eu ia jogar, ia fazer alguma outra coisa. Porque eu sabia que se eu colocasse o jogo antes, eu e o Beto a gente joga MMO, né? Não sei se vocês sabem. Inclusive, se vocês jogarem MMO, mandem mensagem pra nós. Né? Mas a gente joga, né? Então a gente. E MMO, né? Pra quem não sabe, é um jogo que demanda tempo. Se eu colocasse o jogo pro começo do dia, eu sei que as chances de eu ficar jogando e O não dia fazer as inteiro. coisas que eu tinha que fazer eram muito altas, né? Então eu fazia primeiro as minhas tarefas e depois, como uma recompensa, eu jogava. Se eu não conseguia fazer, eu continuava tentando fazer até conseguir completar tudo e daí sim pra poder fazer o que eu realmente queria, né? Então isso também pode ser uma coisa legal de vocês fazerem pra ajudar. Recompensas, descansos, são coisas que tu consegue colocar ali dentro do teu cronograma, sempre que tu completar uma tarefa, ou sempre que tu completar todas as tarefas do teu dia. Tem o Pomodoro também, né? Que ele é também um pouco pensado para isso, né? A técnica do Pomodoro, que é basicamente tu definir um timer ali de trabalho e um tempo de estudo. Então, tu define um tempo que tu vai trabalhar focado, sem distração. Então, tira tudo de perto do celular, tudo, notificação do teu computador, tudo. Bem importante, né, isso? Porque não adianta nada tu dizer que tu vai trabalhar durante 30 minutos e daí tu fica a cada 2 minutos olhando teu celular. As Exatamente. notificações. Então, é um trabalho focado, sem distração. Então, tu bota lá, um timer de... O Pomodoro, ele tem um tempo específico, que eu não me lembro mais agora quanto que é também. 25 ou 30 minutos. 25 ou 30 minutos Eu colocava com 30, 5 né? minutos de descanso, se eu não me engano. É. Mas tu pode mexer nisso, tá? Então, mas é isso. Tu bota lá, por exemplo, 30 minutos de trabalho focado e 5 minutos de descanso. O que é esse descanso? Sei lá, vai... Aí tu pode levanta. scrollar teu TikTok. Dá uma olhada no Claro Instagram. que tu não vai conseguir abrir o teu jogo ou ligar o teu videogame e jogar durante 5 minutos, provavelmente, né? É uma recompensa rápida, né? Mas é por isso, né? Depois desses 5 minutos, tu volta a trabalhar 30 minutos e vai fazendo esses pomodoros, né? Esses tempos são intercalados entre trabalho e estudo. Trabalho focado, trabalho e estudo não, né? Estudo focado e recompensa. Estudo focado e recompensa, descanso, enfim. Então, essa é uma maneira de também
Essa já é uma estratégia para que tu não perca o foco. Porque não adianta tu estudar 2 horas sem foco. Se tu quiser estudar 2 horas sem foco e ficar toda hora olhando teu celular, toda hora abrindo ali, dando alt tab e jogar uma partida de LoL, provavelmente tu não vai. Essas 2 horas tu vai estudar 1 hora. Ou, tu até ficou sentado na frente do computador, mas na fim tu estudou 1 hora. Ou se tu for colocar no papel, tu estudou meia hora. E não adianta de nada, tu acabou gastando teu tempo, né? Então a técnica Pomodoro é uma ótima técnica também para conseguir estudar mais focado e com esses descansos ou esses intervalos que são uma recompensa a curto prazo, ou seja, tu vai querer trabalhar meia hora ali focado para ter os teus 5 minutinhos de descanso. Beleza? Então essa é uma técnica boa. E também, como a gente já falou, né, uma outra dica importante é tirar ao máximo as distrações de perto de ti. Celular. Uma coisa que eu notei, né, em mim. Se eu deixo meu celular, ele pode até estar no mesmo cômodo que eu, mas longe do alcance da minha mão, eu não mexo nele. Eu não vou levantar da minha cadeira e ir lá pegar. Difícil eu fazer isso. Porque às vezes eu até esqueço dele. O problema é quando ele tá do teu lado, assim. Tu tá trabalhando e ele tá do teu lado. Aí Aí tu pisca, olha né? pra ele, dá uma Ou dá um piscadinha, barulhinho. dá uma piscadinha pra ti. Tu dá uma piscadinha pra ele, daí já era. Daí já pegou e já ficou ali 1 hora no TikTok olhando videozinho de dança. Que não é, né, tão bom porque tu tava focado. Tem estudos que dizem que tu demora cerca de 23 minutos, se eu não me engano, pra voltar ao foco que tu tava antes, mesmo que seja uma distração pequena. Se tu tava focado, alguém te chamou lá na tua empresa, por exemplo, te chamaram pra resolver um negócio, Só te mostrar o meme. te mostrar um meme, ou Que pra seja. resolver uma coisa importante, tu vai demorar 23 minutos pra voltar de onde tu tinha parado. Então é muito prejudicial se tu for ver. Então se tu tá com o teu celular do lado e toda hora tu tá olhando, tu tem que voltar ali e vai demorar muito tempo. Tá? Então não deixe o celular perto, deixe em longe ou em outro cômodo se for possível. Tem até aplicativos também que tu consegue. Ou tem nativo em alguns celulares, ou tem aplicativos que tu consegue bloquear redes sociais, notificações durante o dia o tempo de trabalho, por exemplo. Define um horário de trabalho e ele vai bloquear notificações naquele horário. Só vai te mandar coisas que são realmente importantes. É. Também é uma forma de fazer. Ou tem bloqueadores também no navegador. Pode colocar, instalar no teu computador, que eles vão bloquear distrações e sites que te distrairiam. Então tu não vai conseguir acessar. Quer acessar o Facebook? Não vai dar porque vai estar bloqueado ali pela extensão, por exemplo, do Chrome, e tu não vai conseguir acessar o Facebook naquele horário. Então isso é muito bom. Então tirem notificações do computador também, né? Tem muita notificação de e-mail, notificação até do WhatsApp, né? Para quem usa o WhatsApp no computador. Então tirem tudo isso. Foquem no estudo. Até mesmo, tu trabalha de frente para uma janela. Às vezes pode até ser ruim, dependendo do teu nível de distração, né? Quão facilmente tu se distrai, porque tu pode estar trabalhando e pousar uma pomba ali, tu fica olhando a pomba durante 3 horas ali. Pensando, o que será que as pombas pensam, né? O que será que essa pomba tá pensando? Será que essa pomba tem amigos? Já o teu cérebro já vai, né? Então... E daí ainda é capaz de tu ir lá eu vou ver no YouTube. Pombas têm amigos? Daí já era. Aí você perdeu. Então, dependendo do teu nível de distração, até isso tu teria que evitar. Bota o teu computador virado pra parede branca. Sem nada. Se tiver um ponto na parede, ainda... Tem aquele ponto ali. O que será que aconteceu ali? Então, evita ao máximo qualquer tipo de distração visual quando tu estiver trabalhando. Eu sei que às vezes é bom, né? A pessoa gosta de trabalhar olhando, por exemplo, a natureza, olhando a rua. Mas, né, tu tem que saber, tu tem que se conhecer também, né? Se tu sabe que não dá pra fazer isso, não faz. Porque, como eu falei, cada distração ela vai demorar muito tempo pra que tu consiga voltar ao flow, né? Que a gente falou. E as distrações acabam sendo o ponto principal, eu acho, de quem quer ser produtivo no estudo, né? Não sei se isso pode ser também a ver com a procrastinação, né? Porque se tu se distrai, acho que a procrastinação, ela aumenta, né? Pode ser que ela aumente, né? Então, acaba se distraindo. Como eu falei, tu olha a pomba, aí tu vai pesquisar no Google por que a pomba, sei lá, o que é a pomba. Então, isso tá procrastinando. Deveria estar estudando.
Tá olhando a pomba. Por quê? Porque a pomba é mais legal. A pomba é mais divertida. Até a pomba pousada, É mais pousada no fio de luz é mais divertido do que o estudo que tu tá fazendo. Então, ah, acaba que tu vai procrastinar muito mais, né? Então, se vocês conseguirem, eu sei que é chato, né? A gente tá muito viciado em notificação, enfim, rede social, como um todo, principalmente, né? Mas se vocês conseguirem vencer isso, eu acho que isso é até uma coisa, né? Muita gente fala, eu não tenho tempo pra estudar. Eu não tenho tempo pra não sei o quê. Daí tu vai olhar lá no aplicativo da pessoa lá que mede quantas horas a pessoa passa por dia no Instagram. A pessoa passa 3 horas por dia no Instagram. Ou 3 horas por dia mexendo nos aplicativos ali no celular. Então, 3 horas. sim. Se tu parasse de olhar o celular ali durante 3 horas, tu teria 3 horas a mais por dia pra poder estudar alguma coisa. Então, isso também é uma desculpa, né? Às vezes de, não tenho tempo. Dá uma olhada aí no teu celular, faz esse teste aí depois. Vê quanto tempo tu tá gastando aí nos aplicativos do teu celular que tu poderia estar, por exemplo, estudando, praticando alguma coisa de um projeto, né? Então, antes de dar essa desculpa farrapada de não ter tempo, vê aí onde que tu tá usando o teu tempo de fato, né? A gente também não tá querendo ser os chato, né? Não é que a gente é perfeito e a gente não procrastina nunca e... Não, a gente já procrastina bastante também. Já procrastinamos muito mais. Mas a gente começou a ter criar esses mecanismos e essas estratégias na nossa vida pra poder procrastinar menos, né? Porque a gente sabe que se deixar, a gente fica jogando MMO o dia inteiro. É, Então óbvio, a gente né? precisa... Óbvio. Que é uma coisa que é divertido. a gente precisa de estratégias, né? Para que a nossa produtividade aumente e, consequentemente, para que a gente procrastine menos. Mas se forem casos graves de procrastinação, né? Se tu já tentou tudo isso, não nada deu efeito, nada funcionou, daí, como a gente falou, é bom que tu procure uma ajuda psicológica, né? Uma ajuda médica mesmo. Porque pode ser que tu tente fazer tudo isso aqui que a gente falou e não consiga. Então pode ser alguma outra coisa, uma coisa mais da parte química do teu cérebro. Às vezes até alimentação errada, às vezes até o sono, que tu não dorme 8 horas por dia como tu deveria. Tudo isso vai influenciar teu cérebro e ele não vai conseguir performar da melhor maneira possível. Então vai te prejudicar muito. Isso pode causar um déficit de atenção muito grande. Por exemplo, uma pessoa que não dorme direito. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou usar suplemento, eu vou usar nootrópico, eu vou usar um monte de coisas aí que eu se eu usar, eu sei que eu vou melhorar a minha performance, eu vou procrastinar menos, eu vou ser mais produtivo. E a pessoa não faz o mínimo, que é se alimentar bem, que é dormir. Às vezes só dormir já resolveria 70% do problema. Às vezes tu dorme, mas tu dorme mal. Então tu precisa saber também, né? Que o sono tem que ser um sono reparador, um sono... Tem que ter um sono REM de qualidade. Então, eu durmo 8 horas por dia, tá? Mas... E me sinto cansado. Então, talvez tu esteja dormindo Eu acordo 20 mal. vezes por noite. Talvez tu esteja... Aí é o problema, né? Tem gente que acorda e nem se dá conta. Tem gente que acorda centenas de vezes e não se dá conta. Então, tudo isso tem que ser analisado. Aí entra em... Enfim, a gente podia fazer outro podcast, né? Só sobre isso. Mas, enfim, é importante também que se tu tá vendo que tu não tá conseguindo avançar com essas dicas, né? Tá procrastinando demais, tenta procurar também uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, que daí tu vai ter uma noção, né? Tu vai ter um diagnóstico para ver se tu tem algum tipo de sei lá, até uma deficiência de alguma coisa que tá faltando no suplemento, por exemplo. Tu toma o suplemento e melhora. Então, é isso. Tentou e não viu o resultado durante um bom tempo, né? Procura uma ajuda psicológica, uma ajuda médica mesmo, nutricionista. Mas assim, a gente acredita que se tu tentar testar essas dicas que a gente deu, já melhoraria bastante. Né, para a maioria das pessoas. Não é todo mundo que vai ter um caso médico, clínico, né? A pessoa até pode achar que tem, mas não tem, muitas vezes. Então, a maioria das pessoas vai conseguir fazer, vai conseguir procrastinar menos com essas dicas aqui. E, enfim, procurem outras dicas também, né? Tem um monte aí. Sim, com certeza. A gente não ia passar todas, porque senão a gente vai ficar falando horas aqui, né? Mas, claro, tem muitas outras. Inclusive, se quiserem, deixem nos comentários, mandem pra gente aí. Se vocês quiserem mais episódios sobre produtividade, sobre outros assuntos aí que a gente poderia falar também, né? A gente com certeza tem bastante coisa pra falar, poderia trazer pra vocês.
Mas a gente espera que tenha O fato ficado... é que é difícil parar de procrastinar, né? Esse é um fato completamente, assim, né? Vai ser muito difícil de tu parar completamente de procrastinar, mas tu pode sim usar essas dicas para amenizar isso muito, né? Até os gurus da produtividade aí, eles procrastinam às vezes, não tem muito o que fazer. A gente tá falando aqui sobre procrastinação, e a gente procrastina também, óbvio, mas isso é importante que tu entenda quando que tu tá procrastinando, até para não se culpar toda hora, né, de ser um procrastinador compulsivo. E, como eu falei, se vocês tiverem problemas psicológicos, né, é muito ruim. Ou problema até físico, né, como eu falei, de tá faltando algum tipo de suplemento. Aí tu tá se culpando porque tu é procrastinador, porque tu é preguiçoso, né, que nem a gente falou. Tu vai, não, tu é preguiçoso, não quer fazer nada. Não, mas daí talvez tu tenha algum problema de hormônio mesmo, ou sei lá, alguma coisa física que tá te impedindo de fazer aquilo ali. Então, antes de se culpar, né, sair se culpando, procura se entender, ver por que tu não tá conseguindo, procurar talvez uma ajuda médica, como a gente falou. todo mundo vai ter um nível de procrastinação. A questão é que isso não pode afetar a tua vida de uma forma muito negativa, porque daí sim começa a virar um problema, né? Mas é isso. Usem essas ferramentas, tentem criar novas estratégias para vocês que funcionam para vocês. Muitas coisas que a gente vai falar que funciona para nós não vai funcionar para vocês, mas é importante que vocês se entendam e tentem aplicar outras estratégias, outros mecanismos para melhorar isso. A gente espera que tenha ficado mais claro, né, o que é procrastinação, os motivos que nos fazem procrastinar e que essas dicas que a gente deu ajudem vocês aí. Se ajudaram ou ajudarem aí no futuro, mandem aqui pra gente ou nos comentários ou nas caixinhas de pergunta do Instagram, que é o @devindobro, ou nos comentários do YouTube, ou em qualquer Na rede que vocês nos Discord. acharem, no Discord aberto lá que a gente tem. Se ajudaram, mandem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de saber. É isso aí. Então, muito obrigado pra todo mundo que ouviu a gente no YouTube. Se inscrevam no canal aí também, caso não sejam inscritos, né? A gente posta vídeos no canal do YouTube diariamente. E tem a live também, os aulões que a gente faz em live, quinta-feira às 18 horas. 18, isso. 18 horas. 18 horas, 6 né? horas 6 da horas da tarde. E os podcasts também toda terça-feira. E no Instagram também, nos sigam lá, né? No @devindobro, porque a gente abre caixinha todos os dias. Então, é uma mentoria ali de graça, diariamente, para vocês perguntarem o que vocês quiserem da área de programação. Muito obrigado, pessoal, e até terça-feira que vem. Um Até abraço. mais. Abraço.